2016, Angelina Jolie fez uma mastectomia dupla, você lembra? Ela retirou os 2 seios depois de ver o resultado de um teste de DNA que revelou a chance altíssima da atriz desenvolver um câncer de mama bastante sério. Naquela época, pouco se falava sobre testes genéticos e o assunto virou polêmica. Mas talvez se a cirurgia de Jolie tivesse sido hoje, a gente não estranhasse tanto. Isso porque testes, como o feito por ela, capazes de antecipar predisposições genéticas de pacientes, além de definir qual e em que dosagem uma droga funcionaria para cada pessoa, estão cada vez mais acessíveis ao consumidor comum e movimentam um mercado bilionário. Segundo um estudo do Global Market Insights, ele deve valer 22 bilhões de dólares em 2024. Hoje a gente consegue realmente sequenciar um genoma inteiro, por exemplo, por uma fração do custo do que era 10 anos atrás. A gente criou métodos e trouxemos equipamentos de fora justamente para conseguir entregar o teste mais acessível. Esse ano, em relação ao ano passado, a gente teve um aumento nos 4 primeiros meses de 87% no volume de vendas. Com essas informações, ensinamos as pessoas a se protegerem de doenças crônicas, que hoje em dia é o que mais aflige a população. O Mundo S.A. começa agora. Medicina personalizada. Essa é a maior conquista da genética aplicada à área de saúde. Mas para isso acontecer, a indústria farmacêutica vai precisar mudar muito. E a ética para lidar com os dados dos pacientes vai ser fundamental. Genética talvez seja uma das maiores tendências hoje na saúde, por vários motivos. Os testes genéticos têm tido cada vez mais acesso pela população, dado a escala que ele tem ganhado, isso tem diminuído o preço, e isso faz com que a população final, o paciente como consumidor, tenha acesso a esses testes. Você vê um investimento grande da indústria farmacêutica em genômica. Tem um caso de uma indústria específica que está investindo para mapear mais de 2 milhões de genomas nos próximos anos. E ela não é única. Então você vê uma tendência muito forte nesse sentido. Você vê bastante para prevenção e para tratamento. Testes específicos, tanto para alimentos quanto até para exercício físico. Os testes genéticos permitem que você conheça a população com mais profundidade. Aí você, como prestador de serviço de saúde, você consegue ser muito mais preciso para aquela população específica. Uma outra forma que a gente tem visto, que tem crescido bastante, são de testes genéticos para que você consiga entender qual é a melhor terapia para aquele específico paciente. A indústria já entendeu que o mercado está mudando, os incentivos estão mudando na cadeia por todos os stakeholders e ela também tem mudado bastante o modelo mental. Ir mais para a prevenção, mais para a medicina personalizada e fugir um pouquinho dos tratamentos caros, tratamentos que normalmente servem para uma população grande. A indústria já tem percebido isso, então isso tem mudado. São várias tendências hoje no mercado. Você vai precisar, você como hospital, você como entidade de saúde, de um volume grande de dados de vários pacientes para que você consiga rodar a tecnologia como ferramenta e entender aquela população. Então, esses dados vão ter que estar devidamente armazenados e protegidos. E a Lei Geral de Proteção de Dados acho que chega num momento bastante oportuno. Se você, como consumidor final, paciente, está fazendo o teste, você tem que saber exatamente o que vão medir e o resultado que você vai ter. O resultado pode vir de uma forma preditiva, o que gera toda essa questão de se pode ou se não pode, se o paciente quer ou deve ou não saber. Mas se você passa isso para uma entidade de saúde que vai cuidar de você, um hospital, uma operadora de saúde, de novo a transparência é fundamental. O câncer é a segunda maior causa de mortalidade no mundo. Segundo o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde dos Estados Unidos, só em 2016, quase 9 milhões de pessoas morreram da doença. 5 a 10% desse total foram causados por herança genética. O Gabriel Prado foi conhecer o Centro de Genética de um hospital aqui de São Paulo, que tem avançado muito em testes de DNA que buscam a prevenção de casos como esses. Tudo bem? Essas tecnologias de sequenciamento de larga escala, de genética, surgiram há alguns anos atrás. Ou seja, menos de 10 anos atrás, a gente tinha uma tecnologia que era cara, difícil de ser feita. Houve uma transformação tecnológica e hoje a gente consegue realmente sequenciar um genoma inteiro, por exemplo, por uma fração do custo do que era 10 anos atrás. De centenas de milhões para em torno de $1.000. Foi essa revolução tecnológica, novos equipamentos, eu consigo sequenciar dezenas de genomas de uma vez só, junto com a análise bioinformática, processamento de dados, que permitiu o custo baixar.
e a gente trazer esse tipo de tecnologia para aplicação clínica, ou seja, para aplicação na medicina clínica, medicina de rotina, e não somente para pesquisa. Por exemplo, na oncologia, a gente não trata mais um tumor de pulmão sem saber a constituição genética do tumor. A gente sabe que um tumor de pulmão em uma pessoa é diferente de uma outra pessoa, porque a genética deles é distinta. E a gente, por exemplo, estuda essa genética e diz, para você é melhor tomar a droga A, para você é melhor tomar a droga B. Então, em oncologia, encontrou uma aplicação rápida, extremamente relevante do ponto de vista clínico. Um outro exame que é bem utilizado é naqueles pacientes onde a gente tem dificuldade de fazer diagnóstico. Por exemplo, doenças neurológicas. A gente sequencia o genoma inteiro, todos os genes, os 22 mil genes do indivíduo, e isso encurta bastante. Em um mês você tem um resultado, permitindo não somente o diagnóstico preciso, mas também o aconselhamento familiar, ver se isso pode passar para um filho ou não. Tá? Então, esse é um outro exemplo. Eu acho que outro também que a gente tem utilizado bastante é nos pacientes que fazem fertilização in vitro. Analisa o DNA antes, já sabe se aquilo tem potencial para desenvolver uma doença. Exatamente. Analisa o DNA antes de colocar o bebezinho, o embrião, na barriga da mãe, e a gente já disse. São quantos exames ao todo? No laboratório a gente tem mais de 400 exames. Entre exames de oncologia, para guiar prevenção ou tratamento, seja para uso em medicina reprodutiva, por exemplo, ou uso em diagnóstico de doenças raras. Quanto custa para o paciente cada exame como esse? Esses testes variam bastante o valor. Testes de oncologia, por exemplo, variam de, sei lá, R$800 a R$2.000. Os genomas podem ser mais caros. Os de medicina reprodutiva são em torno de R$1.500, ou seja, bem diferente a escala de preço até do que a gente tinha 4 anos atrás. Os exames são feitos em quanto tempo e o resultado demora quanto tempo para sair? Exames que a gente faz em 5 a 7 dias úteis, que são esses para oncologia, para decisão de uso de drogas, são geralmente muito rápidos. A gente estuda 50 genes em 7 dias e dá um mapa genético do tumor, indicando qual é a droga que deve ser utilizada. Até exames mais complexos, como o exoma completo, onde a gente sequencia os 22 mil genes, que demoram entre 4 a 6 semanas. Por mês ou por ano, o laboratório atende mais ou menos quantos pacientes que procuram esses exames? Já são dezenas de milhares de anos, que cresceu mais de 40% ao ano a taxa de adoção. Os Estados Unidos estão sequenciando 1 milhão de indivíduos agora, normais, com doenças comuns. Então, a gente vai começar a entender a estrutura genética de doenças normais. Veja, quem falou de oncologia, reprodução, doença rara, ninguém falou de hipertensão, ninguém falou de asma, porque ainda não tem genética útil para dizer se você vai ter um asma grave, se você tem mais tendência para ter hipertensão ou menos, ou doença cardiovascular. E isso realmente é essa próxima onda de doença, de genética de doenças comuns, que está chegando nos próximos 3 a 5 anos. Então, acho que vai crescer ainda mais a adoção desse tipo de ferramenta. Tem gente que vive de dieta, se mata de malhar e não perde nada de peso. Outras pessoas passam um dia comendo menos do que o normal e já perdem vários gramas. Um teste genético pode identificar o porquê dessas diferenças e oferecer para cada paciente uma dieta e um treinamento de maior resultado. Uma empresa aqui de São Paulo quer democratizar o acesso a esse tipo de exame. A Digilab é uma empresa que desenvolve testes genéticos mais acessíveis para ajudar as pessoas a viver mais e melhor. Então, a gente consegue determinar para você entender as suas predisposições na área de nutrição, a desenvolver doenças. Então, a gente ajusta a sua alimentação para evitar essas predisposições, por exemplo. A gente te ajuda a entender qual é o melhor exercício, atividade física, como você pode ter mais resultados. Enfim, como que você vive melhor, com mais energia, disposição, saúde. A diferença do Digilab é o preço, bem mais acessível do que os exames desse tipo. Enquanto no mercado, em geral, um teste genético custa em torno de R$2.000, um profissional parceiro da empresa consegue oferecer um teste voltado para a influência da genética no comportamento alimentar do paciente por R$300 em média. Como é que vocês conseguem chegar nesse preço? A gente criou métodos e trouxemos equipamentos de fora que hoje pouquíssimos laboratórios no Brasil possuem, justamente para conseguir entregar o teste mais acessível. Rodrigo, que cuida do desenvolvimento do negócio, tem 2 sócios, pesquisadores PhD em genética do Parque da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Outro braço fundamental da empresa é a Nete Marum, nutrigeneticista. Os testes genéticos, eles trazem informações, genes que são funcionais para a metabolização de alguns alimentos, de alguns nutrientes, como, por exemplo, carboidrato, gordura, vitamina D, antioxidantes. Então, nós conseguimos entender, por meio de um teste genético, exatamente a sua capacidade de produção enzimática, incluindo alimentos fontes, de onde a gente identifica que existe uma maior necessidade,
ou usando uma suplementação necessária. Então a gente consegue identificar com a predisposição a resistência à insulina, a desenvolvimento de hipertensão arterial, a desenvolvimento de doença cardiovascular e trabalhar da melhor forma pela alimentação e indicativo de atividade física para que a pessoa tenha essa melhor resposta metabólica. É o máximo da individualidade humana. O investimento inicial dos sócios foi de apenas R$10 mil. A gente teve parceria com a indústria, então com empresas de fora do exterior, tá? Bancaram grande parte do desenvolvimento. Também tivemos apoio, e é importante reconhecer, da FAPESP, inclusive para trazer maquinário. A empresa cresceu 10 vezes de 2017 para 2018, mas não abre o faturamento por questões estratégicas. A gente entrar num mercado que é dominado hoje por grandes indústrias, né, de laboratórios com investimentos bilionários, e a gente uma startup que está conseguindo trazer coisas que efetivamente vão fazer diferença na vida das pessoas. Quais são as vantagens de ser uma startup nessa hora? Eu acho que a principal, disparado, é você ter agilidade para conhecer as dores do seu cliente. E quais você diria que são as maiores dificuldades de ter como concorrentes os maiores laboratórios do mundo? Eu acho que a falta de capital versus, né? Então é muito fácil, talvez, para uma empresa com muito capital entrar num mercado desse ou criar barreiras de entrada para uma startup. Para entender como os testes funcionam, eu mesma fiz um. O resultado chega por e-mail e mostra os genes analisados, explicando as especificidades de cada um deles. Juntando todas as informações da análise, o laboratório me recomenda uma dieta mediterrânea. Aquela que, como tantas outras, já foi tendência um dia. Mas, mesmo que tenha saído de moda, é a mais recomendada para o meu caso específico. Então não existe mais a dieta da vez? Não existe. Existe uma dieta individualizada, personalizada para você. Um diagnóstico rápido e preciso é essencial na hora de tratar uma síndrome ou um transtorno, como o autismo, por exemplo. Uma startup paulistana desenvolveu um mapeamento que ajuda a identificar com mais precisão o tipo de autismo do paciente e, assim, antecipar o início do tratamento. A reportagem é da Daniela Gemignani. A gente se propõe a fazer é construir uma solução de medicina nova para cada indivíduo, cada família afetada pelo autismo. Hoje, o principal serviço é fazer a leitura dos dados genéticos de um indivíduo que foi diagnosticado com autismo. Uma das questões do autismo é a demora no diagnóstico. Como o mapeamento genético ajuda a resolver esse problema? A genética ela não é feita para dar um diagnóstico, mas ela ajuda a fechar o diagnóstico. Em alguns casos, você tem sobreposições de condições de saúde diferentes. Então, as crianças que têm autismo têm uma tendência à epilepsia, em alguns casos, né, ou esquizofrenia. Então, você conseguir construir o quadro inteiro, né? Qual informação de saúde tem relação com o autismo e qual dessas informações tem importância clínica para o tratamento daquela criança é extremamente importante. Vocês entregam um relatório para o paciente? Como funciona essa leitura dos dados genéticos? Então, a gente entrega um laudo médico. Esse laudo vai para a família e para o médico dessa família, quem suporta as decisões de saúde daquela família. E esse laudo ele foi estruturado de uma maneira para aprofundar ainda mais o estudo da genética do autismo. A ideia de detalhar e traduzir as informações do genoma para os pacientes surgiu a partir de uma situação familiar de um dos fundadores. Ele tem uma filha com uma síndrome rara. Ele demorou muitos anos para conseguir um diagnóstico preciso, o que ele só conseguiu quando ele fez um teste genético, e talvez mais dolorido do que isso, ou tão dolorido quanto isso, foi o processo pelo qual ele passou antes de conseguir um diagnóstico. Então, a partir do momento em que ele entendeu que a vida das famílias poderia ser facilitada por isso, ele me convidou para ajudar ele, junto com esse grupo de médicos, a construir um modelo de negócio que ficasse de pé e que, de fato, ajudasse essas famílias a conseguir um diagnóstico mais precoce e mais rápido. A startup foi fundada em 2015 com um investimento de R$3 milhões. Eles oferecem 3 tipos de mapeamento genéticos que custam até R$18 mil. A pessoa precisa de uma recomendação médica para fazer o teste. A gente se comunica demais com a comunidade médica, que é quem vai recomendar o teste genético, a gente se comunica demais com os pais, porque os pais precisam entender
o valor daquilo para o dia a dia. Normalmente, o maior volume são de crianças mais novas, famílias que estão no início da jornada do autismo, mas a gente tem atendido muitas famílias de pessoas com mais idade que já estão há muito tempo sofrendo com essa questão do autismo. Qual foi o faturamento da empresa no ano passado e quais são as projeções para 2019? A gente teve um faturamento no primeiro ano de quase R$1 milhão. Esse ano, em relação ao ano passado, a gente teve um aumento nos 4 primeiros meses de 87% no volume de vendas. O mapeamento genético, a genética como um todo ainda é muito cara e muito distante do público em geral. A startup vem com o foco de resolver essa questão também? A gente vem trabalhando de formas diferentes, a gente criou um projeto chamado 1000 Genomas Brasileiros, onde a gente está captando, junto com a filantropia, recursos para prover teste genético para a população que não tem condições de fazer um teste genético. Essa é uma das iniciativas. Infelizmente, a gente não consegue pagar os testes genéticos de todo mundo, mas o foco da startup é fazer com que quem precisa da informação não pague pela informação. E a gente está trabalhando ativamente para conseguir viabilizar esse modelo de negócio. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas se você tiver comentários e sugestões, mande para a gente no falecomaglobonews.com.br ou pelo número 4002-2884. O custo é de uma ligação local. E na volta, você vai ver. Nós somos a empresa que oferece testes genéticos na área do bem-estar com maior número de genes nos relatórios genéticos. O Mundo SA de hoje está desvendando o novo mundo dos testes genéticos acessíveis ao consumidor. Eles podem diagnosticar e antecipar doenças, além de identificar tratamentos personalizados para cada um de nós. Na Suíça, existem 14 empresas ativas no mercado de análise genética extramédica e cerca de 400 empresas estrangeiras que oferecem os seus serviços online para clientes suíços. A gente foi conhecer uma pesquisadora brasileira que resolveu empreender na área. Olha só. A Ontogenética Research é uma empresa suíça dedicada na pesquisa do genoma humano relacionado com a prevenção e com o bem-estar. Então, nós fazemos testes genéticos, onde produzimos informações para o público em geral. Com essas informações, ensinamos as pessoas a realmente se cuidarem, envelhecer com saúde, se protegerem de doenças crônicas, que hoje em dia é o que mais aflige a população. Nós somos a empresa 100% suíça que oferece testes genéticos na área do bem-estar com maior número de genes nos relatórios genéticos. Por exemplo, podemos tratar também da nutrição, podemos realmente descobrir qual a alimentação adequada para aquela biologia, daquela pessoa que decidiu pedir o teste por um fator, porque não entende por que não emagrece, ou não entende por que ela engorda mais do que o irmão, do que a mãe, ou do que o marido. E não só para essa parte, mas o teste genético vai ser utilizado também para a parte cardiovascular, para a parte osteoporose, prevenção também do câncer, né? Anti-envelhecimento, o esporte. Uma das maiores dúvidas dos pacientes é saber o quanto a informação dos testes é decisiva. Ou seja, se você terá a mesma doença para a qual ele indica ter predisposição. A medicina personalizada está muito avançada. Então, a predição, ela inclusive é melhor do que os estudos epidemiológicos que a gente tem feito nos últimos 50 anos. O que a gente não pode dizer é que as afirmações de um único gene, elas têm tanto poder ou têm significado estatístico. Na verdade, você tem que ter muito cuidado quando afirma que um gene está relacionado a uma doença. Os tradicionais testes para as doenças raras, as mutações genéticas raras, são feitos em hospitais, né? Agora, os testes genômicos, né, nutricionais, de doenças complexas também, esporte, hoje em dia você encontra online com facilidade. Existe uma comissão europeia, existe uma comissão também nos Estados Unidos, pressionando as empresas que não fazem uma leitura correta, uma investigação científica correta desses genes, para fecharem esses relatórios e não venderem mais esses relatórios. Por isso, tenham cuidado também em não acreditar em tudo que leem no teste genético. A pesquisadora recebe os clientes em um spa em Bad Sorsar, no cantão de Aargau, região norte da Suíça. Aqui, os clientes recebem o kit para coletar a saliva. O exame mais completo custa o equivalente a R$ 3.850 e demora 6 semanas para ficar pronto.
poderia dizer que para abrir uma empresa genética você precisava de um laboratório de milhões e milhões. Hoje em dia, para abrir uma empresa de genética, você precisa de cientistas que são da área da genômica. Então, mais importante para nós foi investir em tecnologia. Nós começamos a empresa com $300 mil. Nós já vendemos um total, desde que a empresa abriu, 3 mil testes, né? Em 2018, nós vendemos mais de 1.200 testes genéticos. Nos últimos anos, a empresa cresceu aproximadamente 25%. A projeção para 2019 é de 30% a 35% de crescimento no mínimo, já que vai começar a expandir. Nós entramos no mercado brasileiro no final do ano passado. Nós já estamos trabalhando com alguns médicos e profissionais da área da saúde no Brasil e também estamos entrando no mercado mexicano. Qual o maior desafio da nutrigenética e quais são os planos para o futuro? O maior desafio hoje da nutrigenética é educar o público em geral, que ele não tenha medo que um teste genético não significa doença. Então, esse medo foi imposto, né? Genética, doença, eu vou morrer se eu souber os meus dados genéticos, né? O maior desafio agora é educar, que a genética não é doença, a genética é saúde. Todas essas novidades trazem à tona dois lados da moeda. De um deles, a maravilha que é a ciência ter tantos dados à mão e poder entender cada vez mais a fundo como o corpo funciona, para poder tratá-lo da melhor maneira. Do outro, a ética no uso desses dados, como a gente falou no início do programa. No meio, um mercado bilionário pronto para fazer muito dinheiro a partir, entre outras coisas, da nossa curiosidade. Qual o tamanho da sua? O Mundo S.A. de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais histórias de mercados e empresas que viraram tendência. Tchau!